Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a segunda da ufologia. Olá! No dia 8 de janeiro de 1981, por volta das 17 horas, em Trans-en-Provence, uma comunidade rural no departamento de Var, no sudeste da França, o maçom aposentado Renato Nicolai, de 55 anos, trabalhava em sua propriedade na construção de um pequeno abrigo de concreto para proteger uma bomba de água. Ele estava na parte superior de sua casa, em um terreno plano, atrás do edifício principal, quando ouviu um ruído estranho, descrito como um assobio agudo e baixo, semelhante a um compressor ou um motor a jato. Virando-se na direção do som, Nicolai avistou um objeto voador não identificado, aproximando-se de uma colina, a cerca de 50 metros de distância, a uma altitude de aproximadamente 2,5 metros do solo. O objeto, com cerca de 2,3 metros de diâmetro e 0,8 metros de altura, tinha a forma de 2 discos sobrepostos, como pratos invertidos colados pela borda, com uma protuberância central de cerca de 20 centímetros de largura ao redor da circunferência. Sua cor era cinza chumbo, opaca e sem brilho, e ele não emitia luz ou fumaça visível. Nicolai observou o objeto aterrissar suavemente na encosta da colina, em um campo de alfafa, inclinando-se ligeiramente para o lado antes de se estabilizar. O evento durou menos de 1 minuto. Após alguns segundos no solo, o objeto decolou em silêncio, elevando-se acima da linha das árvores e rumando para nordeste, sem deixar rastros de exaustão ou perturbação no ar. Imediatamente após o avistamento, Nicolai inspecionou o local e encontrou marcas físicas no terreno. 2 círculos concêntricos impressos no solo, com diâmetros de 2,2 metros e 2,4 metros, respectivamente, em forma de coroa, com o solo compactado e queimado em uma área de cerca de 700 centímetros quadrados. A vegetação ao redor, composta principalmente de alfafa selvagem, apresentava folhas murchas e escurecidas, como se submetidas a um estresse térmico repentino. Inicialmente, Nicolai acreditou se tratar de um dispositivo militar experimental, dada a proximidade da base militar de Canchoeirs, a poucos quilômetros dali, e não reportou o incidente de imediato. Na manhã seguinte, 9 de janeiro, ele mostrou as marcas à sua esposa, que compartilhou a história com uma vizinha interessada em ufologia. Essa vizinha alertou a gendarmerie local de Trans-en-Provence, que chegou ao local ainda no dia 9, menos de 24 horas após o evento. Os gendarmes, liderados pelo brigadeiro-chefe Joseph Morand, entrevistaram Nicolai em detalhes, fotografaram a cena e coletaram amostras de solo e plantas do epicentro das marcas, além de amostras de controle de áreas adjacentes a distâncias variadas, como 5, 10 e 20 metros. O relatório da gendarmerie descreveu as impressões como consistentes com uma pressão mecânica intensa, sem vegetação no centro dos círculos, mas com grama queimada nas bordas, e notou que as marcas não pareciam causadas por veículos comuns, pois o terreno era inclinado e acessível apenas por trilha estreita. O caso foi encaminhado ao GEPAM,
grupos de estudo de fenômenos aeroespaciais não identificados e o Departamento Oficial de Investigação de OVNIs do Centro Nacional de Estudos Espaciais, CNES, equivalente francês à NASA, em Toulouse. A notificação ocorreu em 12 de janeiro e a equipe do GEPAM, sob liderança de Jean-Jacques Velasco, visitou o local em 14 de janeiro, coletando amostras adicionais e reconstruindo a trajetória do objeto, com base no depoimento de Nicolai. As análises foram conduzidas em laboratórios governamentais franceses, incluindo o Serviço Nacional de Estudos e Aplicações de Produção Animal, SNEAP, a Universidade de Toulouse para difração eletrônica, a Universidade de Metz para espectrometria de massa por bombardeio iônico e o Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, INRA, para exames bioquímicos das plantas. Os resultados revelaram evidências anômalas. O solo, no epicentro, mostrou compressão mecânica, equivalente a uma pressão de 4 a 5 toneladas, com deformações plásticas em cristais de quartzo e argila, indicando uma força aplicada por curtos períodos, possivelmente inferior a 1 segundo. Houve aquecimento térmico entre 300 e 600 graus Celsius, suficiente para carbonizar a matéria orgânica superficial sem derreter minerais, e depósitos anômalos de fósforo e zinco acima dos níveis naturais do solo local, sugerindo contaminação externa. As amostras de alfafa exibiram redução de 30 a 50% na clorofila, além de alterações bioquímicas, como diminuição de proteínas e lipídios, correlacionadas inversamente com a distância do epicentro. Plantas a 5 metros mostraram danos moderados, enquanto as a 20 metros estavam inalteradas. Essas mudanças ocorreram em folhas saudáveis, colhidas 36 horas após o evento, persistindo por pelo menos 40 dias, e foram interpretadas como traumatismos celulares, compatíveis com exposição a estresse eletromagnético ou radiação ionizante, embora o GEPAM tenha notado que o conhecimento da época sobre tais efeitos em vegetais era limitado para uma interpretação definitiva. Nicolai, imigrante italiano, radicado na França há 2 décadas, foi considerado um testemunho confiável pelos investigadores. Ele não tinha histórico de alucinações ou interesses em ufologia, e seu depoimento permaneceu consistente em múltiplas entrevistas, incluindo uma em 2012 ao jornal Var Matin, aos 84 anos, quando reiterou o mistério do evento. Não houve relatos de avistamentos simultâneos por outros moradores, apesar de veículos passarem pela estrada próxima durante o incidente, o que Nicolai confirmou em entrevista televisiva francesa. Críticos como os autores David Rossini, Eric Maillot e Eric de Guillaume, em seu livro de 2007, questionaram a investigação do GEPAM, sugerindo um possível canular com marcas de pneus de veículos para simular as impressões, dada a proximidade da estrada e discrepâncias na forma das marcas, semicírculos cruzados em vez de círculos perfeitos. No entanto, o relatório oficial do GEPAM, publicado como nota técnica número 16 em março de 1983, classificou o caso como de fenômeno não identificado de alta estranheza e consistência média a forte, concluindo que ocorreu
um evento de grande amplitude com deformações mecânicas, aquecimento e possíveis aportes materiais, sem explicação convencional, como causas atmosféricas ou terrestres. Em 1988, o local foi revisitado para validação, com amostras reanalisadas em laboratório americano, confirmando as anomalias iniciais. O GEIPAM, sucessor do GEPAM desde 2005, mantém o caso como um dos 4 incidentes com traços físicos inexplicáveis entre mais de 2.500 relatórios analisados na França desde 1977, destacando-o como o mais documentado de um pouso de OVNI com evidências materiais. Embora décadas de escrutínio científico não tenha dissipado completamente as dúvidas, o caso Trans-en-Provence permanece um marco na ufologia oficial, ilustrando como um testemunho isolado, aliado a análises laboratoriais rigorosas, pode desafiar explicações prosaicas e convidar a investigações contínuas sobre fenômenos aeroespaciais não identificados. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.